Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na produção Tatiane Pullman e na técnica da TV Thomas Pipe. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você pode nos acompanhar em vídeo também pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. Você pode interagir através dos comentários nas redes sociais. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1987. Vamos aos fatos do mundo. No Egito, o presidente Hosni Mubarak é reeleito com 97% dos votos para um novo mandato de 6 anos. O primeiro embaixador dos Estados Unidos no Vaticano chega a Roma, depois de estabelecer relações diplomáticas. Este é o ano da assinatura do Acordo do Louvre em Paris, pelos membros do G5, com o objetivo de estabilizar a quebra do dólar norte-americano. No Brasil, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. A seleção brasileira de basquetebol masculino conquista uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos ao derrotar a equipe dos Estados Unidos. Neste ano, uma fonte de radiação, hoje chamada de Césio-137, é encontrada por catadores de um ferro velho em um hospital abandonado em Goiânia, no estado de Goiás. Ela contaminava os moradores e provocou várias mortes, conhecida como o acidente radiológico de Goiânia. A cidade de Brasília é declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Neste ano, faleceu Clementina de Jesus da Silva, cantora brasileira. Neste ano, nasceu Carol Conká, cantora, agora ex-Big Brother também, as gêmeas Maiara e Maraísa e também Leonel Messi, a lenda do futebol argentino. E no dia 11 de 1987, nasceu a nossa convidada de hoje, a Cristiane Pauli. Cris, seja muito bem-vinda ao DNA Pisciana. Pisciana, obrigada, Camila. Não sabia de metade dessas curiosidades, mais de metade, então já iniciei aqui feliz aprendendo contigo. O pessoal. E eu também, né? Porque essas aqui eu confesso também que não sabia. Faltei essas aulas de história nessa parte. Cris, a produção fez uma pequena introdução, um resumo a respeito da tua trajetória. Eu vou lendo e depois a gente conversa e tu me diz se confere. A Cris é advogada, empresária, professora, escritora e hoje mamãe do Joaquim, de 1 mês de idade. É natural de Porto Xavier, aqui no Rio Grande do Sul, morou na cidade até os seus 13 anos, quando mudou-se para São Paulo. Mais tarde veio morar em Santa Maria para prestar o vestibular de Direito. Desde então, resolveu morar aqui na cidade. Depois de formada, especializou-se em Direito Empresarial e uma nova graduação na Educação em 2014. Concluiu seu mestrado em Direito em 2016 e doutorado em Manifestações Culturais. Trabalha hoje como administradora judicial de falências e recuperações judicial na empresa que é sócia fundadora. Professora de Direito Empresarial na FADISMA, Centro de Ensino Integrado Santa Cruz e na Universidade Franciscana, conselheira na Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Comissão do Direito Empresarial Tributário da OAB. Autora de livros na área do empresarial, membro do Centro de Mulheres na Reconstrução Empresarial e embaixadora do Instituto Brasileiro de Administração Judicial. Um currículo. Tá grande, né? O Mãe do Joaquim é o que eu ando preferindo ultimamente, imagina. mas tá pro conferido. Resto da vida. Esse vai ser o favorito. Cris, a gente costuma voltar aqui no tempo no DNA mais origem. Então, no teu caso, a gente volta para Porto Xavier. E nessa infância, quais são as tuas lembranças mais antigas dessa época? Olha, Camila, a minha infância em Porto Xavier, ela foi muito marcante para mim, porque a minha mãe, ela é professora, então a minha grande inspiração de vida, assim, foi a minha mãe, né? É a minha mãe, em razão dessa história que ela me provou que dava certo, que ensinar era algo bonito. Então, lá em Porto
Xavier eu já me lembro, não acredita, assim, se eu te contar, mas é verdade. Eu tenho as minhas primeiras memórias da minha mãe sentada na mesa, assim, atrás do sofá, com as pernas erguidas, corrigindo prova, com o óculos dela aqui, e ela me passando para que eu colocasse as notas ali. Então, Porto Xavier, assim, as primeiras memórias foram essas, assim, com a minha mãe. Eu tenho um irmão também, que hoje ele é arquiteto, 7 anos mais novo do que eu, e nós sempre fomos muito próximos, e eu adorava Porto Xavier. Eu até hoje vou para lá e me emociono muito, porque... Tem familiares lá ainda? Tenho. E além dos meus pais que moram lá, minha madrinha mora lá, a minha avó mora no interior, então a gente tenta a cada 2 meses retornar para lá, e sempre é muito bom, porque é uma cidade cheia de memórias, assim, afetivas fortes, né? E como que tu foi parar em São Paulo? Essa parte é aquela parte escondida do currículo. Ah, tá. Tá? Mas que daí agora, então, a gente conversa. Eu com 1,83 m de altura, né, Camila? Um dia, já deduziu, passando um dia pelo Dilson Stein. Sim. E ele me captou e disse assim, ó, tu vai comigo para São Paulo. E nessa tu vai comigo para São Paulo, o que me cativou para ir para São Paulo na cabeça de uma menina que só tinha tamanho, porque 13 anos, sim, mas com a altura que eu já tinha, eu tinha 1,79 m nessa época, o que me convenceu foi que ele disse, depois de visitar as agências, a gente vai no Hop Hari. Tu queria ir no parque? Eu queria ir no parque. E fui pra lá, e de lá eu já não voltei. E acabei ficando morando em São Paulo por 2 anos e meio. Fiz São Paulo Fashion Week. Que legal. Tenho vídeos cortando cabelo na Ana Maria Braga. Aquele passado, assim, que agora eu nem acredito que eu tô escancarando ele aqui. Mas que legal, que eclético, eu diria. Muito eclético. Então eu fiquei 2 anos e meio nisso lá. Tá, então, de uma certa forma, funcionou bem essa carreira. Se durou 2 anos. E os perrengues lá de São Paulo? Morava, dividia apartamento com toda aquela conversa? Com 9 mulheres, porque eram 8 meninas mais uma mãe. E eu não tive estrutura para aguentar, Camila, as restrições. Porque para eu conseguir estudar nesse período foi um caos. Eu não perdi nenhum ano de escola. Mas foi bem difícil, várias das minhas amigas perdiam. Eles tinham um preconceito com quem estudava junto, porque, de verdade, eles incentivavam a não fazer a escola naquele período, assim. E isso era uma coisa que era um embate muito forte pra mim. E outra coisa, restrição alimentar insuportável, que era de toda terça de manhã ter que subir numa balança. E pra minha cabeça de 13 anos, chegou uma hora... Pra uma mulher já deve ser difícil. Imagina pra uma criança de 13 anos. E imagina também a cabeça dos teus pais, né? Vai pra lá, sai do interior e vai pra São Paulo. Nossa, eu lembro da última, quando eu liguei pro meu pai, assim, eu sou muito, muito, muito ligada no meu pai. E aí meus perrengues é com ele, não é com a minha mãe. E eu liguei pra ele e disse assim, pai, não dá mais, porque o pessoal aqui tá tomando remédio pra emagrecer e eu já vou tomar também, e meu pai, eu lembro que ele disse assim, Cristiane, tô indo pra ir. E ele me levou, me trouxe pra casa e ele disse, o que tu vai querer estudar agora? Vamos se organizar, porque eu não cheguei a parar, mas tava bem naquele período final, né? Eu tava com 15 para 16 anos nessa fase. Então eu retornei e dei só mais uma pipocada em algum concurso quando me chamavam. E aí eu larguei de vez. Eu digo, esse mundo, ele não é pra mim. Mas tu experimentou, teve essa vivência. E o direito, tu falou da educação, né? Depois a gente entra nessa parte da licenciatura. Mas e o direito? Existia uma vontade? Existia algum traço dentro dessa adolescência, dessa infância que te mostrava o caminho do direito? O traço em mim, tu não acredita, mas era jornalismo. Eu acredito sim, faz todo sentido ser super comunicativo. Era tudo que eu queria, era fazer jornalismo. Só que quando eu vim morar em Santa Maria, você imagina que meu segundo grau foi muito fraco, né? Sim. Porque ele foi todo pipocado, assim. Os professores, eles me ajudavam muito porque era bem difícil. Então, quando eu fiz o vestibular, eu não consegui passar na federal. E eu acabei fazendo nas privadas. E nas privadas não tínhamos jornalismo naquele momento. E eu acabei fazendo a escolha mais aproximada das minhas opções, assim. Eu olhei e digo, cara, o que eu posso querer fazer aqui? Fisioterapia? Não. Administração? Não. Direito? Foi assim. Então, tu quer me dizer que nessa tua carreira, com tantas formações, o direito foi uma eliminação? Foi uma eliminação. E eu acabei me apaixonando depois, porque eu vi que eu podia desenvolver grande parte das coisas que me encantavam no jornalismo, eu podia desenvolver no direito, com a oratória, com questões que sempre eu adorei. E aí eu disse, bom, tô bem aqui e me achei. Tanto que depois não acabei cursando jornalismo, né? Sim. Mas era um sonho que eu tinha em mim, assim.
interessante. E quando entrou no direito, acabou se encantando pelo direito. Eu tenho uma curiosidade sobre o direito empresarial. E é uma curiosidade bem leiga, porque é uma área assim que inclusive que as pessoas meio que assustam. Nossa, o direito empresarial é difícil, isso, aquilo. Primeiro eu queria que tu nos contextualizasse o que é o direito empresarial, em que maneira um advogado dessa área atua. Claro, o direito empresarial, ele me chamou muito a atenção e isso eu posso te dizer assim, diferente do que foi a escolha do curso, eu sempre soube do direito empresarial quando eu o conheci. Porque eu conheci o direito empresarial no 7º semestre e até para escolher para a prova da OAB o que eu faria de temática, eu falei, eu vou fazer empresarial. Porque empresarial é o que eu sempre tive uma maior proximidade. E te conto por quê. O meu pai tinha uma microempresa. E meu pai teve N problemas com a empresa dele e esses problemas, eles acabavam me consumindo também. Então, quando meu professor, ele falava na sala de aula, ele explicava de por que um contrato tem que ser muito bem feito quando tu vai constituir uma empresa. Por que tu não pode só ir até um contador e dizer assim, faz o que tu achares melhor. Não, tem muita coisa para ser pensada, as consequências da escolha de um contrato mal feito, as consequências de uma administração, porque o direito empresarial, e aí respondendo a tua pergunta, ele não é tão somente, Camila, pensar num processo judicial envolvendo uma empresa. A empresa está cobrando alguém ou ela está sendo cobrada. Ele vem desde a constituição do contrato social dela, no pensar das responsabilidades desses sócios e especificamente com o que eu trabalho. E eu tive uma grande sorte porque eu fiz a minha pós em Direito Empresarial e eu fui aluna da Francine Feversani, que é minha sócia hoje. E a Francine sempre foi, e é até hoje, a minha maior inspiração dentro do direito empresarial. E a Francine, quando eu via ela dando aula, eu me lembro de olhar para ela e pensar assim, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Foi uma inspiração. Porque ela trabalhava com um nicho completamente masculino dentro do direito empresarial. O direito empresarial eu já ia te perguntar. Masculino. Assim como o direito penal, ele tem aquela característica de tu não ver muitas mulheres. E principalmente na área que a Francine foi pioneira aqui em Santa Maria, que é a falência das empresas, que é enfrentar a crise das empresas. Ali eu olhava para ela falar e dizia, nossa, se eu pudesse ser um pouco do que é essa mulher. E uma vez ela me convidou, ela foi minha professora, e a gente trocando uma ideia, ela me convidou para ser sócia dela. Então, foi uma coisa incrível, assim, Imagina a tua realização de trabalhar com ela, que justamente era a tua inspiração. E tu falando sobre essa parte do masculino dentro do direito, né? Hoje, claro que existe uma evolução, mas a gente ainda caminha bastante. E, coincidentemente, eu te entrevistando hoje é o dia da advogada mulher, é isso? É isso. Legal, tu viu só? Escolhi a dedo, mas foi coincidência. Olha, a pisciana já se arrepia, né? Porque ela é dessas. Eu também sou pisciana. Então, tem toda essa questão da representatividade. E tu acha que as coisas estão caminhando mesmo? Dentro do direito ainda existe algo muito a parte de uma distância? Existe alguma situação de, por exemplo, que tu não te sente tão respeito? É que hoje, com a tua carreira, assim, mas tu vê que mulheres passam por esse embate? Sem dúvida. Por mais que a gente tenha um currículo, a gente tenha uma estrada, e hoje, Camila, assim, eu te digo, o nosso escritório, ele se organizou para se especializar dentro dessa insolvência das empresas, né? Porque é algo muito importante. E a gente sente que nós somos 3 sócios, 2 mulheres e um homem, o Guilherme, e a gente brinca, né, que o Guilherme, ele já responde, porque as pessoas enxergam tanto eu e a Francine conversando sobre as coisas que dizem, gurias, e o Guilherme diz, eu já respondo por gurias, junto tá tudo bem. Esse mundo, ele ainda é muito dessa questão binária de se entender assim que os homens, eles tomam a frente desses papéis, na grande maioria das vezes, e eu te digo que apesar do currículo, nós precisamos falar mais alto muitas vezes para conseguir ter a atenção que às vezes um homem, quando apenas abre a boca, ele já tem. E isso é algo assim, Camila, impressionante. A gente tem um centro de reestruturação das mulheres na insolvência, que é esse que nós fazemos parte, e que são muitas mulheres, e elas contam assim, às vezes a gente para de falar de trabalho e vai desabafar de algumas coisas, de assédio. Assédio do próprio poder judiciário, muitas vezes, de outros colegas advogados, de situações bem complexas. Eu acho que está melhor, não vou negar isso, acho que se conquistou muito. Agora, a área do direito empresarial,
ela ainda é bastante marcada por essa visão. E eu sinto que as pessoas às vezes se assustam quando dizem assim, ó, as administradoras judiciais, que vai ser a Cristiane, a Francine e o Guilherme. E aí quando eles escutam a Cristiane e a Francine, às vezes a gente se apresenta para eles, e por nós termos uma idade aí na faixa dos 30 e poucos anos, isso também já gera aquele distanciamento de dizer assim, mas como assim? São vocês mesmo? São vocês mesmo, né? Ou vocês vão chamar os administradores agora? Sim. Então, isso a gente sente. Tá melhor, mas caminho ainda a ser percorrido. A gente precisa ir para um rápido intervalo aqui no DNA e eu já volto. Estou aqui conversando com a advogada, professora Cris. Mãe do Joaquim. Mãe do Joaquim, não vamos esquecer disso. Voltamos já já. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 100% no restaurante Churrasquito. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Chegou o Classificados Online do Diário. Nele, você encontra o serviço que está precisando, o imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br. A Administração Municipal e a Associação Comercial Industrial de Toropi convidam para o evento É Natal em Toropi, dia 16 de dezembro, na Praça Municipal, com início às 19h30, com a apresentação da Banda Marcial Toropi e sorteio da premiação do comércio local. Show com Giovanni Rodrigo, chegada do Papai Noel, feira de artesanatos e produtos coloniais. Convide sua família, seus amigos e prestigie esse belíssimo evento em Toropi. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Chegou o final de ano e agora é o momento de planejar as suas férias. Programe seu final de ano com as ofertas imperdíveis da Viaggio. Já pensou passar o Réveillon nas Termas Romanas? A Viaggio tem muitas opções para você iniciar o ano de 2023 com o pé direito. Acesse nosso site e confira nossas ofertas. www.viaggio.tour.br. Operador de caixa ou do mercado internacional, técnico de informática ou em segurança do trabalho. Para se tornar o profissional que você quer, é preciso ter escolhas. No Senac Santa Maria, são mais de 200 opções de cursos livres e técnicos, graduações, pós-graduações e extensões à distância, com metodologias e ferramentas para o melhor aprendizado. Seja quem você quer ser. Faça Senac EAD em Santa Maria. Inscreva-se já. ead.senac.br. DNA. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, advogada, professora, administradora, Cristiane Pauli. Estávamos conversando no momento que ela na vida de modelo, né, Cris, tivemos essa passagem, depois entrou no direito e foi para a área do direito empresarial, que é algo que existe essa curiosidade de que maneira ele se aplica. Como tu disseste, não é só quando dá um problema, e sim desde do princípio da criação. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, nós temos um quadro aqui que são especialistas, mas especialistas em Cris.
E tu está muito requisitada, então eu já vou começar agora a mostrar os áudios, porque tem muita gente que quer te mandar um recado. Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios pra Cris ver se reconhece quem são essas vozes. A Cris talvez seja a pessoa mais obstinada que eu já conheci em toda a minha vida. Uma vez ela olhou pra mim e disse assim: eu não entendo desse assunto. Agora ela dá aula desse assunto. Eu acho que isso define muito bem quem é a Cristiane, assim, capaz de acordar às 5h30 da manhã para fazer exercício físico, porque exercícios são tão importantes quanto escovar os dentes, como ela fala, né? É uma questão de hábito e de higiene. Então é um orgulho imenso poder dividir uma parte da minha vida com a Cris. É uma alegria enorme vê-la, mãe do Joaquim, construindo essa história linda dessa família cheia de amor, cheia de afeto, cheia de carinho. E tô aqui sempre pro que for, estamos juntas, né? E eu acho impressionantemente bom poder dividir o meu dia com uma mulher tão forte como tu és, Cris. Um beijo enorme no teu coração. Te amo muito. Sobre a Cris, para mim, é sinônimo de felicidade e alegria constante, sem qualquer interrupção. Ela tem um sorriso largo que traz leveza aos momentos mais difíceis. Para completar, uma mulher forte e extremamente competente. Eu sou um privilegiado em tê-la como sócia. Beijos, Cris. O Gui te ama. Acho que tu já falou deles aqui. E aí eu tô falando desses 2 que são a inspiração da minha vida, que completam tudo e recebo isso, né, Camila? É pra me desmontar mesmo. Tu viu só? O time deu certo. Deu muito certo. Olha, impressionante a ligação que a gente tem. E aí tu imaginas, né? A Francine, assim, essa inspiração de mulher que sempre foi pra mim de tudo. Então, tê-la, assim, ao lado, estar ao lado dela, é uma coisa impactante. E o Guilherme teve uma história parecida com a minha com ela, porque ele foi estagiário dela e hoje sócio. Então, nós somos, assim, o trio. E eu tava brincando contigo que o Guilherme é aquele que responde gurias, e ele... Fiquem tranquilos, eu tô no meio. Que lindo isso. Que legal. Cris, e quando a gente fala do teu trabalho na parte do direito empresarial, mas tem o teu trabalho na licenciatura, que tu foi para a área da educação, e que me chama a atenção que tu não optou, tu seguiu as 2 carreiras. Em que momento tu disse, porque o direito você sai como bacharel, né? Isso. Em que momento tu quis, não, agora eu quero a docência, eu quero virar professora? Sabe que eu não pensava, a gente tem uma piada na minha casa que a minha mãe conta, que uma vez ela tava me pressionando, assim, do que eu faria pós-formada, porque o direito, ele te dá aquela impressão de que tu tem, as pessoas usam a frase, é um leque de opções, né? E sempre as opções, não sei se tu já reparaste, elas partem pro concurso público. E pela segurança. E a minha mãe falava muito dessa questão da segurança. E um dia eu olhei pra ela e disse: mãe, para de me pressionar, porque se tudo der errado na minha vida, eu vou ser advogada e professora, porque eu não quero ser isso. Isso vai ser se algo der errado. Porque eu queria ser delegada na minha cabeça. Uma maturidade que eu tinha, porque isso não faz parte de nada do que diz respeito a mim. E eu digo que nada deu errado, mas foi uma brincadeira de um dia. Meu professor pediu pra gente dar um seminário. Eu fui pra frente da turma e comecei a falar. E ele olhou e disse assim: Cris, tu tens um perfil pra dar aula. Tu fala bem, tu tem um perfil adequado para isso. E aquilo martelou na minha cabeça e eu fiquei sabendo desse programa de graduação para formação de professores da Universidade Federal, que justamente era para quem tinha um bacharelado buscar licenciatura. E eu fui, Camila, meio que sem pensar, porque eu pensei assim, se eu começar a dar aula de verdade, isso aqui vai me mostrar se eu gosto dessa área ou não. Porque eu era colega de pessoas da medicina, da veterinária, da agronomia. Era uma coisa bem aleatória para trabalhar com questões pedagógicas. E foi incrível ter feito isso, porque eu fiz um estágio. Quando eu terminei o estágio, os alunos fizeram um abaixo-assinado pedindo para eu ficar no lugar da professora. Ai, meu Deus. Uma situação tenebrosa. Boa, mas meio tensa, né? Bem tensa. E eu lembro que eu olhei e disse assim, eu vou dar aula. E aí foi justamente, eu pensava assim,
vou tentar imitar a Francine. Porque a Francine, para mim, era esse exemplo de alguém que tinha uma prática forte, chegava para os alunos e conseguia, com exemplos, desmistificar tudo. Então, foi por aí, e eu acabei dizendo, eu aproveitei da educação, dessa graduação que eu fiz, que foi um plus do bacharelado, né? Para aplicar isso para os alunos. Então, foi incrível, assim, para mim. Conseguiu casar as duas coisas e manter e conciliar as duas coisas, porque muitas vezes, quem tem as duas opções acaba que precisa priorizar alguma delas e tu consegue conciliar. E quando a gente fala a Cris como professora, eu inclusive já conversei com algumas pessoas que são alunos teus, boa parte, né, do pessoal do direito, já que tu trabalha em duas instituições e tal. E eles me falaram a respeito do que chama, como tu é uma professora querida e como que existe uma empatia, uma troca entre a professora e os alunos. Eu me lembro que a Fábia ainda me disse assim, a Cris não deixa ninguém sem resposta, ela é muito querida por todo mundo. Vi uma foto tua com a faixa de paraninfo, com o teu bebezinho recém-nascido, achei lindíssimo. Então, assim, eu quero te dizer, qual a chave para que isso funcione, essa questão da humanização? Porque às vezes, ainda mais dentro da área do direito, existe uma certa distância, né? Então, como que... Sabe, Camila, para mim, eu tive algumas experiências boas e outras traumáticas com alguns professores. E eu assisti algumas coisas para alguns amigos meus do quanto o não olhar de um professor para eles fez com que eles se desmotivassem e tivessem talvez um caminho de vida completamente diferente por conta de uma falta de incentivo, de uma palavra ruim, de uma falta de olhar para aquele aluno como ser humano e entender que se ele foi mal numa prova, não é só porque ele não estudou, porque ele é despreocupado. Às vezes aquele aluno perdeu um familiar, perdeu o emprego, tá com problema de saúde. E quando eu vi alguns colegas passarem por isso na prática e não terem um olhar empático do professor, aquilo me fez entender que quando eu fosse participar da docência, estar na docência, eu olharia para os meus alunos diferente. Então, uma coisa que eu te digo, assim, um costume que eu tenho de no primeiro dia de aula é olhar para eles e eu conto uma coisa de uma aluna que até, vou dizer o nome dela, a Rit Assis Brasil. Entrevistei ela aqui já. Tem uma história linda. A Rit é maravilhosa e a gente tem uma história, Camila. Era meu primeiro semestre dando aula, eu acho. E a Rit entrou na sala de aula e ela sempre era feliz. E ela entrou na sala de aula cabisbaixa e aquilo começou a me desconcentrar. E eu parei, a gente é amiga por causa desse dia. Eu olhei pra ela, eu parei a aula e eu falei assim, Rit, tá tudo bem contigo? Tu tá sem o teu brilho, o que houve? E quando acabou a aula, ela começou a chorar, veio me abraçar pra dizer que tinha descoberto uma doença da mãe e que ela tava no hospital. E que aquilo tinha feito pra ela muita diferença eu ter olhado pra ela, porque a gente nunca tinha se dado nenhum oi diferente do que a chamada. E foi algo que me despertou a querer fazer isso sempre. De olhar pros alunos e dizer assim, cara, o que tá acontecendo contigo? Não é de passar a mão na cabeça daquele que tá sendo displicente por ser displicente. Pra esse cara, eu faço sempre também um outro tipo de diálogo, de dizer... Eu sei que parece clichê, mas a vida vai te cobrar. Agora, olhar pro aluno com um olhar humanizado... Eu senti que fez toda a diferença, assim. Poder estar no mesmo patamar deles, não me sentir assim. E por isso que eu te digo, eu sei que parece piegas falando isso da Francine, mas foi o que eu senti dela quando ela me deu aula. Eu disse, cara, eu quero fazer isso pelos meus alunos também. E faz todo sentido com o que tu disse. Quanto os professores marcam. Tu estava reproduzindo aquele bom exemplo que tu teve da tua professora, que hoje é tua sócia. Então, assim, um destino, né? Cris, e quando a gente fala da Cris professora, hoje eu acredito que há menos tempo, e talvez, me corrija se eu estiver errado, a pandemia tenha potencializado isso, nós temos a Cris das redes sociais. E a Cris que tem um trabalho bem forte ali nas redes sociais, e a gente sabe que dá trabalho, mas quando se fala em redes sociais, durante alguma época existiam alguns pudores para tais profissões. O que pode ser pode fazer publicidade, o que pode falar na internet. E o direito talvez em algum momento teve isso e hoje tu desmistifica isso. Em que momento tu pensou, não, eu vou para as redes sociais? Meio que sem pensar isso aconteceu e eu acho que potencializou mais, Camila, quando eu comecei a dar aula para cursinho, né, no CEISC. Porque lá as redes eram muito exigidas e eu tinha alguns preconceitos. Eu fui me dar conta que eu tinha, por quê? O que eu tinha feito? 2 perfis. Eu tinha um perfil estritamente fechado para as pessoas que eu conhecia muito de perto e aquele perfil onde eu postava as coisas mais abertas. E aí, no estudo de marketing, eu nunca vou me esquecer que o pessoal chegou pra gente e disse assim, ó, é o seguinte,
A gente indica que quem tem 2 redes sociais, una, porque os alunos cada vez mais, e isso vale para vocês que são advogados, que são promotores, que são juízes, eles nos chamaram a atenção para dizer o seguinte: as pessoas, elas querem saber quem vocês são no dia a dia. Elas não querem só consumir o teu conteúdo profissional, elas também querem saber se tu tem filho, se tu tá te exercitando, o que tu gosta de usar, o que tu gosta de fazer. E eu lembro que eu tinha um certo preconceito com isso, em razão de não ver tanto os advogados se utilizarem desses perfis de Instagram e tudo mais para essas questões pessoais, né? Achar que é uma exposição, mas ainda pelo contrário, isso que vai humanizar tuas redes. Cris, a gente precisa ir para um rápido intervalo, quero falar um pouco mais sobre isso, mas vamos para um intervalo e voltamos já com o DNA. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. A revisão da vida toda, recentemente aprovada pelo STF, é uma espécie de revisão de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios do INSS, para levar em conta todo o período contributivo do segurado, incluindo também, por óbvio, as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994. Mas você sabe como calcular a revisão da vida toda? Para isso, é preciso calcular a renda mensal inicial do benefício, usando todos os salários de contribuição da vida do segurado. Esse cálculo é feito através do extrato do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Através do CNIS, o advogado do segurado poderá fazer a média dos 80% maiores salários de contribuição e não deve aplicar o divisor mínimo. Assim, será possível obter o cálculo da renda mensal inicial da revisão e descobrir se a aplicação da tese é vantajosa no caso concreto e se a ação deve ser ajuizada. Se você precisa de ajuda nesses casos, não deixe de procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Há 65 anos, o amor pelo agro nos trouxe até aqui, mas é o gosto pelo trabalho cooperativo que movimenta cada novo passo da Cotricel. Há mais de 6 décadas, cultivamos histórias, alcançamos safras recordes e superamos grandes desafios. Nosso agradecimento a você que faz parte dessa história. Cotricel, 65 anos. A agricultura nos une, o cooperativismo nos fortalece. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Camila Cunha.
Estamos de volta com o DNA, Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui num bate-papo com a advogada, professora, direito empresarial, mãe do Joaquim, com a Cris Pauli. Estávamos conversando sobre ela conciliar todo esse trabalho também com o conteúdo das redes sociais e trabalhar com o direito, né, Cris? E como que tu nota que as pessoas recebem o conteúdo do direito empresarial, né? Que tem essa parte específica também, através das redes sociais. Eu sinto que hoje o próprio Instagram, ele nos facilitou algumas coisas que nos aproximaram das pessoas, né? É uma coisa muito engraçada, mas às vezes eu abro uma caixinha aleatória, assim, e algumas pessoas que eu nem imaginava que, por exemplo, pudessem me seguir, elas vêm e perguntam assim: escuta, eu tenho uma empresa, como é que funciona se eu tô com muita dívida e eu quero fechá-la? Tu percebe que o direito empresarial, ele vai desta forma, ele vai te aproximando de algumas camadas que talvez não tivessem acesso a essa informação. Costumo dizer que se tem muita informação rasa que nos é dada pelas redes, pela rapidez da comunicação, né? De outro lado, a gente começa a conseguir democratizar algumas informações que não chegavam em alguns nichos. E eu sinto que tem muitas pessoas que, assim, porque eu pensava nisso antes, era uma coisa que eu dizia, tá, mas será que alguém que não é do direito quer saber do que eu tô falando de direito empresarial? E eu percebo que, trazendo essa dinâmica das redes, assim, essas curiosidades, assim, algumas pessoas que eu não esperava, elas acabam se aproximando. É claro que deve ter gente, né, Camila, que não mantém o interesse, diz assim, não, eu vou passar esse post aqui, esperar acontecer algo da vida pessoal que talvez me interesse mais. Mas o contrário também acontece. Claro. Então, eu acho que é bem importante para democratizar, assim, um assunto que é tão importante aqui hoje. Muitas pessoas têm MEI, muitas pessoas têm microempresa, empresa de pequeno porte, e elas não têm informação. É bem comum a gente conversar com a pessoa dizer assim, eu abri um MEI. Tá, mas... E a pessoa não tem noção do porquê, do que ela fez, do que ela tem de direito, do que ela tem de responsabilidades. Então, eu acho que os perfis, assim, eles acabam conseguindo aproximar as pessoas de uma realidade que antes era mais distante. E simplificar, né, Cris? Trazer uma linguagem mais próxima pro leigo. E tem gente que vai dizer assim, mas e aí vai dar consultoria de graça? Mas ali tu tá compartilhando conhecimento, né? E não existe nada melhor do que tu compartilhar esse conhecimento. Cabala, vamos aos próximos áudios, por favor, pra gente ver quem são as outras pessoas que querem mandar um recado. Tô nervosa já. Eu amo minha Dinda porque ela é muito legal comigo, ela é muito querida, ela é muito maravilhosa. Eu amo muito, muito, muito ela e ela é minha melhor amiga pra sempre. A Cristiane é essa mulher, às vezes, menina, que nos ganhou com o seu poder de conquistar espaços, pelo seu jeito irreverente, a sua alegria e o seu carinho. Ela nos surpreendeu ainda com a gestação por transformar-se numa mãe tranquila, jeitosa, sem frescura e apaixonada pelo filho como eu nunca vi antes. Essa loirona linda, onde ela chega chegando. Vai tomando conta do ambiente, vai ganhando as pessoas e não lhes dá outra opção. Ela é uma parceira de festa, de trago, de alegria, mas tenho sentido falta de uma coisa nela. As nossas dancinhas dos piseiros nos churrasquinhos de domingo. Enfim, eu poderia falar ainda muito mais, mas aí com certeza eu iria chorar. Então é melhor ficar por aqui. Te amo, loira. Tu me deste a chance de me tornar teu segundo pai, um avô de um gurizinho lindo, tranquilo, maravilhoso e que adora o colo e as cantorias do vovô. Seja feliz com a tua família, com o Bruno, com o Joaquim, e segue nos amando, querida. Um beijo meu. Existe uma cultura quase que generalizada que sogra e nora não são amigas. Se toleram. E eu posso dizer que a minha relação com a Cristiane é mais do que de amiga. Eu considero ela uma filha. E tenho uma imensa admiração por ela como ser humano, como profissional, como esposa
e agora como uma mãe maravilhosa. Eu fico muito feliz que um dia eles tenham se encontrado, constituído essa família tão linda e nos abençoado com essa coisa maravilhosa que é o Joaquim, que está há 1 mês e poucos dias nas nossas vidas. Então eu quero dizer que o que eu sinto pela Cristiane é muito amor, muito respeito e isso a gente foi construindo desde muito tempo. Te amo muito, minha nora. Ah, que lindo. Gente, agora foi pra matar mesmo, né? Afilhada, assim, maravilhosa. Camila, eu conheci a minha cunhada grávida já. Então, o Bruno seria o padrinho. E eu não era a madrinha dela, obviamente, né? Porque entrei na família ali. Essa menina nasceu, e eu digo pra todo mundo que eu não tenho nenhuma dúvida que a Martina e eu tivemos um encontro de almas, assim. E a gente se apaixonou uma pela outra. A gente se escolheu. E é uma relação, assim... Ela é madrinha do Joaquim. Ai, que amor. Tá com 10 anos. E ela é a minha paixão, assim. E essa relação com meus sogros... Olha a queridice disso, né? É uma coisa que não tem palavras e é tão verdade. E agora, desde que o Joaquim chegou... Bom, eu tô aqui contigo, sabe por quê? Porque o meu sogro tá lá cuidando do Joaquim lá em casa. Porque eu digo pra ele, assim... Sogro... Hoje eu tenho uma entrevista lá, tu vem aqui, ele, já tô agendado, já tô pronto. Então a nossa relação, ela é tudo isso assim e mais um pouco. Eu tô emocionada aqui. Ah, que lindo. Não é pra menos, foram depoimentos lindos. Cris, quando a gente fala da maternidade, agora, vamos dar, eu ia dizer, vamos mais um áudio, mas aí pra gente falar da maternidade, enquanto ainda é possível. É possível. Cris, como conciliar tudo isso? Tu, com uma mulher com muitas tarefas e a maternidade com um bebê tão pequenininho e querendo participar de tudo, como que tu te viu, como tu te vê nesses primeiros meses bem desafiadores, eu diria? Olha, essa era, eu acho que foi por isso que vamos assumir as posições, né? Eu demorei pra tomar a decisão de ter filho por conta disso, porque eu sabia que eu não gostaria de ser uma mãe não participativa na vida do Joaquim. E eu sabia que eu também não poderia largar as minhas questões. Então, eu demorei muito por conta disso. E hoje, Camila, eu conto com uma rede de apoio muito importante. Porque eu tenho aqui em Santa Maria, como eu te disse, o sogro e a sogra. Eu tenho o Bruno, né, que é um pai espetacular, assim, que me auxilia em tudo. Eu digo que ele não só ajuda, ele pega junto, ele não pode amamentar. Ele não consegue. Mas de restante, ele tá ali pra tudo. E eu tenho uma moça que trabalha conosco há 8 anos e que hoje ela, além de tomar conta da casa, ela auxilia ali. O que eu tive de sorte? Os meus sócios, eles até brigaram comigo que no 20º dia eu disse: ele dorme à tarde bastante, eu vou começar a trabalhar. E eles me falaram: Cris, segura mais um pouco. Com as faculdades eu tive a licença, só vou voltar em março, né? Com o CEISC, cursinho preparatório um pouquinho diferente, porque eu já tenho que dar algumas aulas. Mas olha a importância. Eu fui dar uma aula em Santa Cruz esses dias, o Bruno foi comigo. Então, eu consegui amamentar o Joaquim no intervalo, o Bruno ficou com ele no restante. E com os meus sócios, tá sendo assim, tá sendo leve. Eu sinto que se não fosse isso, e eu tenho plena noção da minha sorte. A rede do apoio, né? Porque se eu não tivesse esse olhar da Francine, que é mãe, do Guilherme, que não é pai, mas é um tio que é cheio de responsabilidades e amor com o sobrinho. Então eu sei que eles entendem que esse período eu tô um pouco mais alheia. Hoje eu tava trabalhando, o Joaquim dormindo do meu lado, eu trabalhando até as 10 da manhã com eles no computador, o Joaquim acordou e eu digo: gente, até de tarde, porque eu conheço o meu filho. Eu sei que agora ele vai entrar numa de querer o cheirinho, o colo. E é bem desafiador, porque eu sinto que tu seres autônomo é muito diferente do que... E não tô querendo comparar os maternários aqui, mas alguém que é funcionário público fica um pouco mais tranquilo, no sentido de que tu não tem uma demanda externa naquele momento, o que nós, na iniciativa privada, já temos de forma diferente. Então, é muito desafiador e eu tenho certeza que foi por isso que eu demorei mais a escolher. Mas escolheu a hora certa, né? Cris, já que tu falou do pai do Joaquim, do esposo, provavelmente os nossos ouvintes aqui vão reconhecer pelo nome, o advogado Bruno Menezes, o esposo da Cris. Cavalo, por favor, vamos pegar o áudio do Bruno, por favor, o esposo.
Quando a gente vai comprar ingresso para um espetáculo, os melhores ingressos são aqueles ingressos na beira do palco, em que a gente pode contemplar o cantor, o ator, a orquestra, bem de pertinho. É assim que eu me vejo nessa jornada com a Cris. Eu tenho o melhor lugar. Eu posso admirar toda a trajetória dela. E olha, eu posso dizer que eu acompanho a trajetória dela desde quando ela era acadêmica. Ela é uma pessoa que faz com excelência tudo o que se propõe. Absolutamente tudo. Ela é uma advogada competentíssima. Ela é uma professora reconhecidíssima pelos alunos. E ela é, sobretudo, uma mãe exemplar. Uma mãe que se preparou para ser mãe, que estudou para ser mãe e que é a melhor mãe que o Joaquim poderia ter. Tudo isso sem abrir mão das suas individualidades, de quem ela de fato é. Eu sou um admirador completo da Cris. Eu aplaudo ela, eu me emociono diante do privilégio que eu tenho em tê-la ao meu lado. Eu posso dizer que nesse alinhamento de astros que fizeram 2 piscianos de 11 de março se encontrarem, e é importante dizer antes que ela diga de anos diferentes, eu sou uma pessoa realizada em tê-la comigo junto do nosso Joaquinzinho. Depois dessa declaração, começou até meio poética. Começou muito poética, porque agora ele também tá escrevendo letra de música, né? Acho que ele já deu uma inspirada aí. Eu tava te contando no particular, né, Camila, no intervalo aqui, que o Bruno foi meu professor da graduação. E foi incrível que na graduação a gente não tinha esse match, assim. Era uma coisa que até da parte dele até tinha, assim, mas não era da minha parte. Depois a gente se encontrou, o Bruno foi sempre uma grande admiração para mim. Eu olhava para ele como advogado, como professor e, nossa, então quando a gente se cruzou nesse outro lado, que não era mais esse lado então acadêmico, foi uma coisa que já, imagina, as pessoas não davam um mês para nós, porque a gente ficou juntos, em 3 meses a gente morou juntos, em 8 meses a gente noivou, mais um ano a gente casou, e aí estamos juntos já desde 2011, até agora, assim, com o Joaquim agora chegando e o Bruno sendo um paizão incrível, porque eu sei que ele se inspira muito em 2 pessoas, que é o pai que o pai dele foi e é, e o irmão dele, que eu sempre dizia, agora eu brinquei com ele que eu mudei a minha frase, eu sempre dizia assim, não conheço um pai como tu, Daniel, que é o irmão do Bruno. E agora ele foi lá em casa, ele é padrinho também do Joaquim, pegou o Joaquim, eu olhei pra ele e disse assim, eu não conhecia pai como tu, tenho o Bruno. Então, nossa, vocês estão querendo me matar hoje aqui. Ai, que lindo. Cabala, eu fiquei curiosa sobre um áudio que mostra aqui na pasta que é um áudio de uma pessoinha, que eu tô curiosa como foi possível isso, mas vamos ver, por favor. O quê? Aí eu falei, vamos ver, Camila, agora deu. Agora vamos embora. Deu? Dá pra dar tchau? Ai, meu Deus. Ai, aquela vozinha rouca. Então, tivemos aí o áudio do Joaquim, que também participou do DNA, dando esse depoimento pra mãe dele. Agora os piscianos tudo vão à loucura. Oh, meu Deus. Cris, pra gente finalizar com emoção também, acredito que um depoimento muito importante também. Cabala, por favor, o depoimento dos pais. Pronto. Falar da Cris, da nossa eterna menina, é fácil, mas ao mesmo tempo um tanto complicado. Nosso primeiro grande presente recebido dos céus, depois de um pouco mais de 2 anos de casados. Do seu jeitinho doce, ela nos ensinou a ser pais. E sempre foi e é uma irmã surpreendente para o seu irmão. Deus queira que todos os pais um dia possam sentir tanto orgulho de seus filhos como nós. Aquela menina bonita que sempre teve como marca registrada sua simpatia, dizia: eu não quero ser professora. Professor trabalha muito, é mal remunerado, entre tantas outras coisas. Mas qual a nossa surpresa ao vermos a um pouco modelo que depois queria ser jornalista, se formar advogada, se transformando numa profissional competente, séria
e abnegada. Isto não bastou e procurou se especializar e estudar, chegando a ser a doutora Cristiane, que se realizou na mesma profissão da mãe, ensinar a quem busca o saber, preocupando-se principalmente para que seus alunos aprendam a gostar do conhecimento. Tudo que almeja, busca com uma força incomum. Não espera as coisas caírem do céu, luta até conseguir. Não bastasse nos dar tantas alegrias pelo que ela se transformou. Também encontrou a pessoa certa para começar sua família e, junto com o seu marido Bruno, nos presenteou com o neto Joaquim, lindo como ela. Filha, tuas realizações também são nossas. Você não imagina quantas alegrias já nos proporcionou. Nós te amamos. Minha mana, Manola, Alemoa, amiga, parceira, pessoa que sempre vai estar ali por mim. Eu sou muito grato por ter você na minha vida. Não poderia ter pedido uma irmã melhor. Uma pessoa que transmite felicidade por todos os lugares onde passa, né? E com isso consegue conquistar muitos amigos, enfim, que estão sempre ao seu lado. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Você é um exemplo para mim, uma pessoa com muito profissionalismo e compaixão pelas outras pessoas. Saiba que pode contar sempre comigo. Eu vou estar aqui por você. Um beijão. Mais um pouquinho do Joaquim. Mais um pouquinho pra chorar mais. Gente, eu tô morrendo. E a comunicação na genética forte. Os pais com jogral ali. Viste? Meu Deus do céu. Mas o pai, ele atua lá. Ele não é jornalista de profissão, mas ele é o editor do Jornal da Cidade. Então ele escreve os textos. Ele ama isso. Eu já imagino ele e a mãe lá fazendo a organização. Eu tô lindo demais. Tô sem palavras. Cris, pra gente finalizar agora, eu vou te pedir que tu passe um recado pensando, por exemplo, a gente falou sobre toda a tua trajetória bem-sucedida, tanto como professora, como advogada, administradora. O que tu diria para um estudante que está iniciando hoje? Ou para quem está saindo da faculdade também, quem vai ingressar no mercado do trabalho? Eu diria uma coisa, Camila, que eu pensei esses dias na sessão de terapia sobre isso. Antigamente, bastava que a gente se formasse, né? E na nossa época já não era assim, mas lá atrás, os nossos pais. Tu teres acesso a uma faculdade já te colocava num patamar muito diferenciado. O estudante hoje, ele tem que saber que isso não é o suficiente mais. Que uma graduação, ela talvez nos atrapalhe profissionalmente, a depender do que a gente fazia antes. Talvez tu pudesse ter sido mais bem sucedido sem a graduação, né, do que te formando. Então, para tu quereres fazer uma faculdade, se a pessoa está se formando, eu acho que é essencial que ela entenda que ela vai precisar muito mais do que aquele diploma. Que aquele diploma é o start, ele é o início. E que se as pessoas deixarem de fora essa parte humana, essa parte de preocupação com quem é da família, quem não é, com seus amigos, com o próximo e com tudo. Se as pessoas não conseguirem colocar amor no que elas fazem, nada faz sentido, né? Eu digo que aquele meu discurso de dizer que eu queria ser delegada, não ia fazer sentido porque aquilo não fazia parte de mim. Agora, quando a gente está onde a gente quer estar e a gente consegue olhar para as pessoas com um olhar mais humano, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que se nós olharmos só para nós, tem uma música do Paulinho Mosca que é A Seta e o Alvo. Ele fala que não adianta a gente buscar o alvo se no final esse alvo não está nos esperando. Que às vezes a gente está tão querendo colocar a seta nele e que a gente precisa entender que esse alvo, ele precisa, para estar estruturado, esperando pela gente, que a gente tenha construído algo sólido na volta. Então, essa música do Paulinho Mosca, eu acho que ela fala muita coisa para nós do que eu gostaria, e eu falo isso para os meus alunos no último dia de aula, assim, Camila, dessa música para dizer, cara, não deixem de ser humanos, não deixem de colocar amor, não deixem de pensar na vida da forma mais humana, porque não é tudo sobre tecnicismo, né?
Não é. Isso é um pedaço da nossa vida só profissional. E que faz todo sentido com aquilo que tu nos falou sobre a Cris, professora, daquele olhar pro aluno, né? De ver o que existe por trás. Cris, quero te agradecer imensamente. Eu sei o quanto foi difícil tu estar aqui, porque tu tem um bebê e as mães nessa época a gente não quer largar os bebês, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer imenso poder ajudar a compartilhar a tua história, que é uma história tão inspiradora, e a gente foi por todos os ramos dela, na parte modelo, a parte filha, mãe, esposa, profissional. Foi um prazer enorme, muito obrigada. Foi um prazer incrível, Camila, eu te acompanho faz tempo, assim, sou muito tua fã, então tá aqui obrigada, hoje querida. Com esse programa lindo que tu tens, tá sendo uma experiência incrível. Obrigada por tanta emoção, eu tô com o coração cheio aqui de amor. Eu imagino, muito obrigada. O programa DNA de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais uma personalidade da cidade. Um ótimo final de tarde para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.